Qual que é a grande dificuldade do head comercial por empresa que vende no WhatsApp? A gente faz lá hoje só no SendFlow mais ou menos 3 mil atendimentos por mês. Não daria pra head, que é a mantra, ela não daria pra ler todas as conversas. Sim. Só que a IA consegue. E eu também consigo dar pra ela meu playbook, não consigo, de vendas? Então, por que não ela me gerar o relatório final de cada vendedor? E é isso que a gente tá fazendo pra gente já. Então, no final do mês, eu tenho um relatório personalizado do Antônio, o que ele tá fazendo de acordo com o playbook, qual que é o maior vício dele, o que ele tá fazendo de errado, como que ele tem que ser corrigido. E ele lê todas as mensagens. A IA lê tudo e a mantra leva esse relatório pra levar o feedback, que é a minha head, pra ele. Aí ia lá, puxava a conversa e tal. Mas, porra, uma IA consegue fazer isso, principalmente se eu der o playbook. Então, isso que a gente tá implementando agora é uma das coisas que eu tô apostando muito, porque não tem nenhuma outra coisa que faça isso, e que, querendo ou não, é um uso que eu enxergo de IA muito mais do que o uso tradicional. Não é uma IA pra gerar texto, não é uma IA pra... Não é pra isso que serve IA. Dá pra ler 3 mil? Não dá. Então, ela vai fazer isso pra gente, vai dar o relatório, vai falar, esse vendedor melhorou em relação ao mês passado, tudo isso, que é o que a gente tá usando lá. E assim, os relatórios, dá pra melhorar, vai ficar melhor. Só que, do jeito que tá, já daria pra lançar e muda por completo o trabalho. Buenas, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Além do CNPJ. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui, pra gente trocar essa ideia de empreendedorismo vida real. E, bicho, o cara que tá aqui na minha frente é um cara que eu conheci jogando poker. Foi. Joga bem pra caraca, joga muito poker. E é um cara, muito legal de business, cara, que a gente pode trocar ideia. É um empreendedor raiz que tá lá na frente do negócio, fazendo o negócio acontecer. Um cara muito dinâmico, né? Um cara... que é o cara que, de fato, empreendedor, né? Que tá com a manga arregaçada e fazendo o negócio acontecer. Perfil muito legal pra trocar ideia, um cara gente boa, um cara que fala de negócio abertamente. Quando você pouco fala com ele, você já entende que realmente é um cara que tá no front, é um cara que tá trabalhando, não é esses empreendedores que existem alguns hoje em dia que mais falam do que fazem. E, esse episódio vai ser muito legal, até porque ele é especialista no que ele faz e é um negócio muito importante para todo negócio, que é como usar as ferramentas hoje em dia de comunicação, de mensagem, WhatsApp, por exemplo, para se comunicar com o nosso público, para fazer campanha de marketing, coisas do tipo, que eu tô atrasado no meu negócio. Então já vou aproveitar aqui para pegar uma consultoria fácil com esse cara aqui e tenho certeza que esse episódio vai ser muito, muito importante, não só para mim, quanto para vocês. Estou aqui com Luiz Santos. Meu brother, muitíssimo obrigado por aceitar o convite, meu cara. Obrigado pelo convite. Eu espero que a nossa conversa aqui agregue pra galera e consiga mudar um pouquinho a perspectiva. Eu tô com a expectativa alta. Eu também tô. Então vai ser massa. Vai ser bom. Mas bem, Luiz, antes de a gente começar a entrar na parte que a gente vai falar do dia a dia, do que você faz e tudo mais, o Luizinho veio da onde você nasceu, referências, teve mãe e pai presente, como que foi a sua criação? O que você queria ser quando você crescesse? Dá um overview, só um contexto pra gente entender a sua vida. Tá. Eu nasci em Santos, filho de mãe funcionária pública, e meu pai trabalhava em fábrica e foi aposentado mais cedo. Não tinha referência empreendedora? Empreendedora ali não, embora eu tinha os meus tios de São Paulo, meu tio tinha uma construtora e eles eram a referência empreendedora do que dava certo. Boa. Em casa, no entanto, a minha mãe, como foi professora e muitas coisas de funcionária pública, ela sempre vendeu bolo, coisas na escola ou na faculdade onde ela trabalhava, e era uma forma de empreender. E ela foi me mostrando isso ao longo do tempo, eu tive meu primo também, então eu tive algumas referências, mas na prática não tinha ninguém que tinha feito uma empresa gigantesca por trás ali. E, assim, eu sempre fui meio CDF, eu era o nerd da escola, e eu era muito interessado em múltiplos temas, então assim, com 12 anos eu tava montando cubo mágico e competindo pra fazer isso. Eu tô falando de 2005, então não era uma coisa que tava rolando na internet. Não tava no hype ainda. Eu já comprava, resolvi fazer mágica profissionalmente. Comecei a estudar, fiz por muito tempo, fui pra eventos internacionais. Que da hora. E naquela época foi onde eu comecei a entender que, caramba, os caras estavam vendendo cursos online de mágica. Isso 2004, talvez 2006, por ali. Então eu já comecei a ver isso. E eu sempre tive outras curiosidades. Escoteiro, karatê, judô. Fiz tudo que dava pra fazer na vida. Eu era aquele cara que minha mãe colocava um monte de coisa pra fazer. E eu tinha muitos interesses desses curiosos, né? E eu acho que foi essa a jornada até chegar aqui, porque as referências que eu tive foram essas. E múltiplas, né? E eu só fui um cara muito curioso, desde sempre. Então qualquer coisa que eu gostava muito. Eu queria ficar bom naquele negócio, a ponto de competir, a ponto de fazer todas as coisas. E um cara disciplinado. Totalmente. Assim, eu me tornei mais, inclusive, ali depois dos 16. Porque até os 16,
Eu fazia tudo isso que eu já falava, só que eu era obeso. Eu tinha ali meus... Mentira! Sim, eu tinha 105 quilos ali. Com Mentira, mano! É verdade, é verdade. A minha cara você não reconhece. Eu pegar meu RG e hoje você fala, você fez cirurgia. Não fiz. Caraca! Então eu tinha isso, só que era muito de indisciplina, de não ter rotina. E aí eu fui entrar na faculdade, eu falei, porra, tem que ficar bonitinho, né? No mínimo. Então, eu comecei a emagrecer. Exato, comecei a emagrecer. Aí eu comecei a mudar tudo isso. E aí foi quando entrou a musculação na minha vida, que aí foi quando eu trouxe a disciplina mais engordou. Total. Nunca mais engordei, eu emagreci tudo. Fui crescendo, eu fui pra competir no fisiculturismo, no crossfit. Então, mentira! Fiz um monte de coisa. Eu falo, eu não entro pra brincar nas coisas. Que da hora! Então, eu sempre eu ficava bitolado na coisa e queria realmente fazer acontecer. E acho que é aí que começou um pouco da disciplina a ser mais forte. Porque até então eu estudava, eu gostava das coisas que eu fazia, mas não tinha muita responsabilidade. Pô, era mágica, era jogo, eram outras coisas assim. Sim, é uma coisa questão mais de diversão. Exato. E aí o que veio mais foi quando eu entrei na faculdade, fiz engenharia de produção, o poker entrou junto, então comecei a jogar junto. E ao mesmo tempo a academia e aí essa disciplina que veio vindo ali. Então foi nessa fase que mudou tudo. Engenharia de produção eu considero hoje, na minha cabeça de hoje, uma das melhores faculdades que existe. Eu acho ela por ser bastante abrangente. Porque, cara, ela ensina processos pro cara, gerenciar projeto e que ele usa pra tudo. Cara. Tem marketing, tem processos, tem gestão de projetos, tem absolutamente tudo. Tem algumas pessoas que perguntam assim, cara, como que eu contrato um cara bom de processo aqui na empresa pra estruturar? Eu falei, um engenheiro de produção. Engenheiro de produção é bom demais, cara. Puta, exato. Administração, não sabe o que vai fazer? Faz engenharia de produção. Porque é isso que a gente falava lá. Tinha muita gente que ia pra DM porque não queria fazer engenharia. Só que eu falei, cara, pensa na sua cabeça. Daqui 15 anos, e nada contra administradores. Depois de ter passado um tempão na faculdade, você vai passar os mesmos 5 anos. Exato. Você quer ser chamado de engenheiro ou de administrador? Exato. Pô, engenheiro é bom. Tem mais status. Maior. Então era isso. Não, você fez engenharia de produção? Fiz engenharia de produção e aí foi quando eu ainda morava em Santos nessa época, então eu terminei engenharia de produção lá. Assim que eu terminei, eu mudei para São Paulo. E aí eu fui procurar emprego. Então fui caçar vagas, era isso que estava na minha cabeça primeiro. Como CLT mesmo. Fui lá, procurei, arrumei uma oportunidade, só que eu fiz a conta de quanto eu tava pagando por hora. E aí lascou, porque eu falei, dava R$9. Eu falei, não é possível, R$9 vai dar pra viver. E aí eu conversei com esse meu primo, que eu falei, e ele me deu a ideia, o que você sabe mais que os outros? Foi essa pergunta só. Eu falei, pergunta forte. Inglês. Eu estudei inglês a vida toda, eu sei falar inglês, eu sei dar aulas de inglês, eu dei aulas de inglês quando eu mudei pra São Paulo. E aí eu comecei isso. Então eu comecei a, primeiro, dar aulas de inglês em escola para poder fazer os cursos que eu queria suprir, só que eu comecei a entrar no digital, e aí eu comecei a fazer um e-book de inglês junto com a Roberta, minha esposa, então a gente começou a trabalhar juntos nisso do digital, e foi ali que, na minha cabeça... A moça que tá aí, a sua esposa? É, minha esposa. Por que ela não entrou? Ela ficou ali fora vendo na TV. Ela tá vendo na TV ali. E aí, então, a gente fez isso. E aí, quando eu tava na faculdade, eu já tava ou jogando poker, ou eu tava também já... pensando em fazendo negócio, tipo, comprando negócio e revendendo outro negócio. Então, eu já não estava muito bem pensando na ideia de ser CLT, de trabalhar para alguém. Já tinha entendido que... eu vou ver. E por conta seria bem melhor, né? Eu vou ver o que tem de oportunidade. A vaga veio, falei, puxa, não é tão legal. É bacana, era uma empresa legal, mas não tanto quanto eu imaginava. E eu falei, vou tentar minhas coisas. E aí eu fui pra esse caminho do infoproduto, que na época tava começando. Ali era o primeiro ano, tipo, de Mairo Vergara, que foi um dos maiores de inglês que teve na época. Foi começando naquela época. Então, e aí foi isso. Aí terminei a faculdade, né? Vim pra São Paulo e começou essa jornada de agência, de marketing. E aí foi quando eu entrei nessa parte mais do empreendedorismo realmente. Você chegou a lançar produto de inglês? De curso, não, só e-book. A gente só fez e-book e aulas. Então, eu não queria dar as aulas, eu não gostava muito de dar aula, de inglês em específico. A Roberta gostava, minha esposa. Então, o que eu fiz? Eu montei o e-book, a gente vendia o e-book e ela dava as aulas de inglês, que era uma coisa que ela gostava. Então, a gente tinha, a partir do e-book, que é uma estratégia que usa até hoje. Você tem um front-end que os alunos vão gostando e em algum momento eles perguntam, tem aula particular? Tinha, e ela oferecia. Deu aula para aluno do Japão, deu aula para aluno de todo lugar. Que legal. Eram os primeiros anos de meta, assim, de anúncio. Então, você podia fazer alguns anúncios muito bobos, assim. E era isso, e aí que começou toda a jornada. Boa. E aí, como que foi a trajetória do cara que fazia um pouco de tudo, inclusive aula de inglês e vendia produtos de inglês na internet, ao cara que começou a trabalhar e ir atrás de agência, ao empreendedorismo? Como que foi essa transição? Então, enquanto eu estava ali nesse começo, eu estava fazendo só o que dava para fazer. Em determinado momento, eu reparei que uma das coisas que eu estava fazendo estava dando muito certo, que era
aumento de seguidores. Veja, eu tô falando de 2000 e nada. Então era quando o seguidor era importante no Instagram, porque tinha um alcance, não tinha feed com algoritmo, era feed cronológico. Hoje em dia seguidor não quer dizer nada. Nada. Na época, se você tinha muito seguidor, com certeza era uma coisa. Você tinha alcance. Exato. E aí o que eu descobri duas formas. No Facebook eu sei fazer anúncio pra gerar seguidor e lead, porque na página também era uma coisa. E no Instagram eu descobri uma forma de fazer com uma plataforma que muita gente usou por muito tempo, de seguir, dar like, etc. E bombava isso. Dava Bombava. Naquela época era o começo daquilo. É. Então não tinha limite. Era seguia 5 mil pessoas. E o Instagram não tava nem aí. E eu comecei a pegar isso e fiz pro meu negócio. Deu muito certo. Alguns amigos, pro negócio de inglês, viram. Um amigo meu de Santos, o Bruno Suplementos, que tem loja de suplemento, viu. Aí minha tia, que fazia uns produtos de cerâmica, umas coisas de cerâmica, viu. E falou, caramba, eu queria isso aí. Aí eu falei, não, eu tenho uma agência. Eu tenho uma agência, o que a gente faz? A gente faz os posts pra você. Eu tinha um amigo que era designer, a gente faz os posts pra você, escrevemos aqui os textos e a gente vai fazer você ganhar seguidor. Só que naquela época, o cara ganhava seguidor e vendia. Por quê? Como ele seguia e dava uns likes, o cara vinha de volta seguir ele. E quando seguia, esse cara porque tinha se interessado no perfil. Então ele fazia o social selling de hoje. Mandava mensagem e boa. Então, e aí eu comecei a vender isso. Então, a minha agência, inicialmente, ela prestava esse serviço que na época não era nem performance, porque não existia esse termo, a gente faz post, era isso. E aí os planos eram baseados em número de posts. Só que só os posts era o problema das agências tradicionais. Elas faziam aquilo, só que os clientes saíam porque é muito difícil mensurar post e virar dinheiro. E até hoje é uma dificuldade isso. Só que quando eu aumentava o número de seguidores e ela sabia que aquilo estava gerando mais venda, não importava os posts. Então o post era o que a pessoa queria, mas o resultado era o que realmente valia. E era aqui que eu tava ganhando dinheiro oferecendo esse serviço. E foi o primeiro SaaS que eu tive, assim, era uma coisa white label, não fui eu que desenvolvi, mas eu consegui levar isso pros clientes sempre com um pensamento de ser premium. Então, tinha gente vendendo a mesma coisa por R$29,90 e eu vendia 300 por mês. Caramba. Porque eu operava, eu falava, não, o meu é diferente, é o que eu opero, a gente configura e tal. Então tinha uma lógica. Mas você automatizou de fato ou era um monte de gente? Não, era automatizado mesmo. Era um software, white label, que desenvolveram, eu paguei uma licença e eu podia colocar mais clientes ali dentro sem um custo. Então eu só configurava uma vez e deixava rodando até que o cliente falasse que era para cancelar. Mas não tinha isso de o cliente pagar e liberar o acesso, não existia esse tipo de coisa. Era manualzão. Eu automatizava, mas essa parte. E aí a gente ficou fazendo isso por muito tempo. Então até eu não vou lembrar o ano exato, mas eu fiquei com a agência fazendo isso online, enquanto eu estava em Santos e São Paulo ali por muito tempo, nessa transição. Depois eu me juntei com um amigo e a gente fez uma outra agência que ficava... Você deve saber a loja Jorge Bittar... não era Jorge Bittar, eu esqueci o primeiro nome, mas não sei o que Bittar, que ficava na Bandeirantes, do lado de um posto ali, que vendia umas coisas nada a ver. Uma loja gigantesca que ninguém sabia o que era. E do lado a gente tinha um escritório lá. Então a gente tinha um escritório cheio de gente, 20 pessoas lá trabalhando na agência, a gente prestando serviço para Águas Lindóia, fazendo... já tava com cliente. A gente fez logo de Maurício Matar, a gente fez umas coisas legais. Que massa. E aí, em determinado momento, eu tava olhando o lucro líquido e o número daquelas pessoas lá. Tipo, tinha 20 pessoas e eu sobrava, sei lá, 10 mil. Um número aleatório, mas sobrava muito pouco. Eu falei, cara, não faz sentido isso. E aí, depois de algum tempo... trabalho alto e o retorno era baixo. E assim, claro que talvez eu pudesse ter mudado o modelo de negócio, adaptado alguma coisa e ia resolver, beleza, mas eu tinha 21 anos, 22, então, porra... Caramba, isso com 20? Com 22 anos, 22 para 23 Quanto ali. você tá agora? 32. E você começou com quanto? Empreender mesmo? Empreender mesmo. A agência foi com 22 para 23. Legal. Foi aí que começou tudo. Então, e aí eu percebi essa diferença. Nesse caminho, o que eu vi para os clientes, eu tinha sempre uma mesma lógica, que era o que eu chamei de método DANO à época, que era diagnóstico, atração, nutrição e oferta. Então eu precisava fazer um diagnóstico, montar um plano de atração de leads, montar um plano de nutrição para que eu converse com esses caras e crie relacionamento, até o momento que eu faço uma oferta. É a lógica de lançamento, é a lógica de tudo, de um funil de vendas. Eu chamei isso e eu comecei a vender como consultoria. Então, cara, o que eu vou fazer com a minha agência fazendo para você vai custar tanto. Se você quiser, eu faço como se fosse uma consultoria, eu te ensino e você executa. E isso tinha uma margem infinitamente maior. Porque era eu entregando. Exato. Só que não tinha tanta escala quanto a minha agência. Sim. Me enfezei com a agência em algum momento, falei, não quero mais saber desse negócio, fechamos a agência. E aí, fechei, meu sócio continuou tocando como a parte de design, que era o que ele gostava, então ele faz identidade visual até hoje, tem um estúdio bem legal. E eu fui mais para essa parte de performance, continuei as consultorias, e aí fui escalando no negócio do infoproduto. Então, consultoria, aí eu falei, cara, fiz consultoria com 10 clientes, deu certo com os 10. Deixa eu gravar um curso, só que ao invés de gravar o curso, eu fui no MVP. Eu vou vender e entregar em aulas ao vivo. Não vou gravar nada, não existe gravar, eu errei isso aí.
Vendi, aí depois, com o resultado, eu comecei a fazer os outros produtos e as pessoas terem mais resultado e comecei a fazer lançamentos deste produto. Então eu fazia o lançamento do método Dano. E foi essa transição, então, de agência, que estava com a margem lascada, para mercado de infoprodutos. E ali, então, eu tinha primeiro a consultoria, depois eu fui para o curso, e aí continuava tendo a consultoria, por óbvio. Só que aí, nesse meio tempo, eu voltei para os Estados Unidos, a minha esposa estava morando lá, a gente voltou, teve todo o relacionamento lá. E aí, quando eu cheguei lá, eu percebi que tinha uma grande Quando você oportunidade. fala voltei para os Estados Unidos, é que você já morava lá? Eu morei lá um tempo, ela estava morando lá, e aí eu voltei para lá. E aí você voltou para morar lá? Para morar lá, Boa. junto com ela. E foi um pouco antes da pandemia, isso era 2019, talvez março ali. Tá. E aí, nessa que eu voltei, eu falei pra ela, olha, tem uma demanda muito grande no mercado, que é copy. Porque o que eu tava ensinando é estratégia. E estratégia é um negócio, tipo, pô, que muda o tempo todo, Sim. principalmente no digital, e é muito intangível. Copy, que é a escrita persuasiva, a redação, os publicitários, sei lá o nome que você quer dar, é uma coisa que gera resultado e não tinha ninguém ensinando naquela época. Não existiam outros players. Sim. E aí foi quando eu falei, ela estava trabalhando em outra coisa, de logística de caminhão lá nos Estados Unidos. Ela tinha uma loja na Amazon que ela vendia um mapa dela, outras coisas. E aí eu falei, ó, tem que ter um especialista de copy no Brasil. Ou vai ser você ou você eu. Porque os dois entendiam de copy, qualquer um dos dois poderia fazer. Aí ela falou, vou começar. E ela fez um e-book lá, a gente montou juntos o e-book de não sei quantos gatilhos mentais, e aí começou a fazer. E aí o projeto dela começou a crescer bastante. Somado ao do meu antigo psicólogo, que treinava CrossFit comigo. Você tava lançando ele? Ele treinava CrossFit comigo, aí eu fui paciente dele. Quando eu fui para os Estados Unidos e me deu alta, eu falei, pô, Beto, eu acho que dá pra gente fazer um lançamento, porque ele já era meio inteirado, e a gente começou a trabalhar com ele. Isso em 2019, até hoje é meu sócio, e a gente continua tendo os produtos de logoterapia, de teoria integrativa, então lá a gente tem pós-graduação, tem tudo. Caramba, que legal. E aí a gente fez com ele, e esse segue até hoje. Com ela, o projeto foi crescendo, a gente começou a fazer lançamentos bem grandes, assim, eu considero para 2020, ali durante a pandemia, a gente estava investindo 100, 200 mil e voltava a 1 milhão e 200, 1 milhão e 400. Caraca, ótimo. Então era uma coisa bem legal que a gente estava conseguindo fazer. Na copy. Com copy, fora os outros, e houveram outros projetos que a gente pegou também como coprodução ao longo do caminho, com o Ivan Saraiva, teve um de balões, que é para fazer aqueles balões que vão pra festa. Isso, que não pode chamar de bexiga de jeito nenhum, os caras ficam muito putos. Então, os balões. E aí a gente fez isso dos infoprodutos. O da Rô começou a dar muito certo. O do Beto também deu muito certo. Só que aí eu percebi que tinha uma dor que era muito grande. Todos os lançamentos, todos os que eu conhecia, que eu tava em vários grupos de Mastermind já a essa época, eles usavam os grupos de WhatsApp. Só que era tudo na mão. Então, um lançamento dela, que a gente vendia esse valor, eu tinha 800 grupos. Nossa! Imagina mandar tô ao vivo para 800 grupos. Porque era a época que o grupo cabia 256 pessoas. Então, mandar um tô ao vivo era muito lento, porque eu mandava de 5 em 5, você tinha que ir encaminhando. E não tinha ferramenta de automação naquela época. Então, na minha cabeça era assim, começou a aparecer o problema. E eu sempre tive um viés tecnológico, eu sou meio... nerdzão. Assim, eu gosto de tecnologia, eu gosto pra caramba, tipo, vou pegar o iPhone no dia que lançar, tipo, essas coisas assim. E... eu falei, dá para criar uma solução. Eu já tinha feito algumas outras pequenas soluções para o projeto de copy, então uma ferramenta para os alunos escreverem copy, uma área de membros próprios. Já tinha entendido que dava para fazer. Tem a lógica de processual, como a gente falou, da engenharia, então dá para pensar como vai ser. Você já vê o negócio, já desenrola. Já vê as telas, então consegui montar. E aí a gente criou o SendFlow na primeira vez, que foi a plataforma para os grupos. Por quê? Bom, se tem equipes mandando mensagem para grupos de WhatsApp, que é uma coisa que, cara, se eu conseguisse gravar o meu mouse, eu conseguiria fazer isso e deixar rodando. Não é possível que não dê pra criar um software. E aí foi quando eu fui atrás do meu, que é o cara que fazia tudo comigo, que hoje é meu CTO, que é o Ezequiel, meu sócio, e a gente começou a desenvolver uma plataforma que resolvesse essa dor, porque eu tava em vários grupos e eu ouvia todo mundo reclamando das mesmas coisas. E aí a gente criou a plataforma, que foi o SendFlow. A primeira, na época se chamava FastZap, imagina o nome. Caramba. O Zap já tirou o valuation... O jeito que vocês criaram foi tipo um RPAzinho gravando tela, assim, alguma coisa? Não, ele já foi um com negócio... a API não oficial, que é aquele negócio paralelo, ele foi... Que inclusive eu quero entrar nesse assunto, que isso é uma dor que eu tenho, assim, eu não sei a diferença, depois Total, eu quero te perguntar sobre isso. Porque é uma coisa mais nova. Então, ali era uma conexão não oficial. Então, era que você faz igual no WhatsApp Web. Era isso que a gente faz, e a gente faz uma engenharia reversa para poder usar e fazer as coisas que você faria no seu celular. Então, o que nós começamos a fazer, inicialmente? Criar os grupos automaticamente. Primeira coisa. Então, o cara não tinha que criar mais 800 grupos. Então, a galera que ia convertendo e falando ele que era criava 3 grupos e entrando gente. Quando enchia o primeiro, ele criava o quarto. Quando enchia o segundo, ele criava o quinto. E pronto, você não tinha mais que se preocupar com falta de grupos, que era um problema. Eu, uma vez, estava num evento, num jantar,
Na época, os maiores players do mercado, então o Conrado Adolfo, tava o Érico, tava o Damasio, tava todo mundo ali. A gente foi para um jantar e no meio do jantar eu tava fazendo uma captação. Toco o telefone, não dá para entrar no grupo porque tá sem grupo. Eu saio de lá, volto para casa, troco o link do grupo. Então imagino que eu perdi por conta disso. Essa é a dor que eu sentia. Que todo mundo ali também sentia. Também. E aí a gente criou primeiro com isso, de automatizar criação, envio das mensagens, troca da foto, porque causa outro impacto visual, troca do título, causa outro impacto visual, e a gente foi fazendo isso. Para lançar, eu sabia muito bem lançar curso, mas software eu não sabia. Só que eu sempre fui meio safo. Então o que eu fiz? Fui para um grupo de mastermind, isso vale para todo mundo que for lançar alguma coisa que conhece um grupo de pessoas que tem interesse. Eu fui para esse grupo de mastermind e fui para o Hot Seat, momento em que eu apresento um problema e as pessoas vão contribuir. Pessoal, seguinte, criei um software que faz A, B e C, não tô sabendo vender ele para um público igual a vocês, como vocês venderiam? Todo mundo começou a falar um monte de coisa. Assim que terminou o Hot Seat, todo mundo veio falar, você criou mesmo? Eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero comprar. Então, dali eu consegui os primeiros clientes. Ligeiro. E aí foi rodando... E pra, cara, eu uso sempre essa lógica também. Onde que tá meu público? O que eu preciso fazer? Você vai lá e compra o acesso daquele lugar. Hoje em dia tem ainda. Hoje em dia mais do que na época. Muito. Não, e hoje em dia você tem outros formatos. Estava falando esses dias. Por exemplo, um dos mercados que a gente quer expandir, o Unichat, que é outra plataforma, a gente fala depois, é médicos. Pô, eu posso pagar talvez um patrocínio de 150 mil num evento para médicos? Posso. Mas médico faz campeonato de golfe. Por que eu não patrocino o campeonato de golfe dele, que vai custar talvez 10, 15, e eu ganho a lista inteira? É isso. Então, é essa lógica que eu acho que vale pensar, porque a gente costuma ficar, Total. não, mas eu não ganhei meus seguidores, eu não consegui lá e tal. E ali foi quando começou a rolar o SendFlow. Pra mim, era um negócio paralelo, eu desenvolvia tocando eu e o meu sócio, fim. Ficou assim, de 2021, do final, até 2023. Eu trouxe só uma pessoa nesse período. Caramba. Foram 3 pessoas rodando. Primeiro ano a gente fez, sei lá, 400 mil. Segundo ano, 1 milhão e pouco. E no terceiro ano, que foi quando eu comecei a trazer gente. E só ano passado a gente montou a área de marketing. Então, até então era produto. Então, é o Product-Led Growth que a gente fala, né? E o suporte muito bem feito, que era uma dor de ferramenta. Ferramenta pode não funcionar, desde que eu tenha alguém para falar e que resolva. Ponto. Verdade. E isso é o que não tinha. Então, ali a gente começou a criar, foi entendendo as dores do mercado. Então, poxa, começaram a surgir muitos golpistas. Fomos criando uma solução para isso. Começou o pessoal queria saber dentro do grupo quem são as pessoas mais engajadas. A gente foi lá desenvolver uma função para isso. Que legal. Então, a gente foi criando várias funções que eu sabia que eram importantes, porque eu tava fazendo lançamentos, eu sabia o que eu queria. O que você precisa, qual era a dor. E eu tava nos grupos ouvindo todo mundo e vendo as reclamações e eles falando pra mim o que eles queriam. E como a gente sempre teve esse suporte e essa conexão com os clientes, mais do que isso, nas pesquisas eles falavam tudo que eles queriam. Tudo. Eu rodava uma pesquisa trimestral e eles sempre falavam tudo que eles queriam. Porque eu colocava uma pergunta. Imagina que nada é impossível. O que você queria que desse pra fazer no SendFlow? Pronto. Caraca. Aí vinha ideia infinita, ia pro backlog, dali 3 meses eu rodava porque eu já tinha preenchido tudo. Então, isso foi o ponto que a gente fez do SendFlow. E uma coisa que eu acho muito importante, porque assim, algumas pessoas vão para o SaaS, algumas pessoas vão pensar no caminho de assinatura, de recorrência, dessas coisas. E, principalmente para o SaaS, é muito comum, quando você ouve em podcasts, as pessoas falarem de talvez você leve 1 ano, 2 anos para recuperar o investimento. É muito caro, é qualquer coisa. E é caro se você for na lógica de SaaS B2C, que é eu vou vender uma assinatura mensal. Sim. Agora, a minha lógica sempre foi, eu vou cobrar 3 mil semestre. Eu só vendo semestral e é 3 mil semestre, que foi o primeiro plano que eu criei, que só tinha 1 no começo. Então, é 3 mil semestre e se você quiser, quer. Se não quiser, não tem. Mas e mensal? Não tenho mensal. E isso fez com que o nosso churn ficasse baixo o tempo todo. Por quê? Eu consigo manter o cara por mais tempo. Mas eu tô falando isso porque o cara que vai começar uma assinatura, ele vem na cabeça de, não, eu vou ter 100 assinantes pagando 99, tá lindo. Só que o cara que vier, vou dar um exemplo comparando o meu caso. Sim. Eu vendendo a 3 mil semestre. Meu concorrente vendendo a 500 por mês. É o mesmo preço. Só que eu tô vendendo 3 mil semestre. Se eu vender 10 assinaturas, eu tenho 30 mil em caixa. Ele tem 5 mil. Eu consigo vencer muito mais com 30 mil em caixa, porque isso no tempo vai ficando muito maior. E o teu churn fica menor também. Meu churn fica menor. E o meu caixa maior, eu ganho desse cara baixando o preço. Simplesmente, custa 500, então eu vou fazer o meu plano aqui a 2.400 e roubar todo o mercado dele, porque eu já tô com caixa. Então, esse tipo de coisa foi uma coisa que Bom raciocínio. Eu fiz meio que sem entender direito, mas depois que eu analisei... Olhando pra trás, você fala, cara... Isso aqui fez muito sentido. Porque quando eu olho para os softwares que não dão certo, a maior parte tá cobrando mensal, e o cara tá com a corda aqui, buscando investimento, e a gente nunca pegou investimento, foi bootstrap, as 2 plataformas, então tudo foi do zero e sempre lucrativo desde o dia 1. Cara, então, até hoje não tem nada de Não, o SendFlow desde sempre nunca teve margem de lucro inferior a 43% de líquido. Caraca. Nunca. E nunca foi atrás de rodada? Nunca. Agora a gente tá começando a conversar, já vieram atrás para conversar,
E agora a gente está conversando sobre algumas coisas de talvez vender, talvez, não sei. Sim. Mas não precisou até hoje, porque todas as vezes que chegava no final da negociação, eu falava, tá aí além do dinheiro. O que você vai colocar? Não vai me ajudar com governança, que é uma coisa que eu não tenho, vai me ajudar com... Não, então não tem propósito, não adianta. Dinheiro, é só money, não é smart. A gente já tem aqui dentro o dinheiro, não vai adiantar. Você vai me colocar dinheiro, eu vou ficar guardando e vai render no banco. Total. Então, não serve. E aí foi essa jornada e a gente sempre dando lucro, que foi o que eu errei na agência de marketing. Na agência e de infoprodutos, né? Ali a gente trabalhava sempre num modelo muito alavancado. Lançamento investe $500 mil antes, se der tudo certo, vai voltar. Só que o se der tudo certo envolve uma infinidade de coisas que você não controla. Às vezes é o e-mail que não vai, às vezes é o YouTube que cai, às vezes é a internet. Qualquer coisa pode dar errado. Já de tudo dar errado. Então, como você tem esse risco muito maior, no software não. O software é muito mais próximo de um perpétuo, de um e-commerce, que você roda um anúncio todos os dias, vende todos os dias e pronto. Então, ali foi quando eu comecei a meio que transicionar. Eu errei tudo que eu podia cara, eu vou fazer essa empresa crescer muito, que era o que eu queria fazer com a VAL, que era a agência de infoprodutos. E aí era investindo e custo mensal 800 pau e não sei o que. A juventude também, né? Total. Da juventude. E aí veio o toque de Midas. Tudo que eu fizer tava dando tudo certo. Tudo que eu tocava. Só que o toque de Midas, as pessoas não falam disso, mas o toque de Midas é que tudo que você toca vira ouro. É bom, até que você toque sua esposa. Porque na hora que você tocar sua esposa, você não tem mais esposa, ela virou ouro, ponto. Então, não existe toque de Midas, existe lógica, padrão. Então, eu errei ali, aprendi bastante coisa, foi fundamental. Eu acho que, inclusive, é um erro muito comum, como você falou, para a maior parte das pessoas que empreendem, então é um momento que vai acontecer. Só que aí na sequência eu peguei tudo aquilo que eu aprendi e falei, tá, agora eu vou fazer uma empresa que funciona, que dá lucro desde o dia 1 e que o foco principal é que seja uma geradora de caixa pra gente. Então vamos fazer isso. E outra, 43% de lucro líquido, bicho. 43, isso, a gente vai faturar mais ou menos 18 milhões. Então... E não é fácil, não. Não é fácil, não. Principalmente pra software, que acho que que é o que o pessoal diz, só que de novo, porque eu consigo. Pelo plano semestral, por eu estar perto dos clientes, por eu ter o churn ridiculamente baixo, então a gente consegue ter isso e expandindo agora com outras soluções, né? Porque uma vez que eu tenho a base de clientes, dentro da base do SendFlow, a gente tem G4, Empírico, Zérico, Ladeira, a Exame. Só então, os caras esses caras têm outros problemas que talvez ninguém resolva bem. Exato. E a gente tem uma equipe que sabe resolver problemas muito bem. Então, o SendFlow, ele surgiu para ser essa solução de grupos. Hoje em dia, ele segue sendo a plataforma que a gente ainda mais vende, porque é o que os infoprodutores mais usam, ainda é muito usado. E porque não tem API. E é bem conhecida. É bem conhecida. O SendFlow se tornou bem... A gente já está como patrocinador do Fire, que é um dos maiores eventos há 2 anos. A gente está em bastante lugar. Se tornou bem conhecida, e os grupos ainda são uma exclusividade dos celulares. Aquilo que a gente falou de API oficial e não oficial, só existe no celular o grupo, não existe numa API oficial ainda o grupo. Então, para fazer o que a gente faz, de colocar as pessoas num grupo, ter uma lista, é impossível fazer de outra forma, a menos que você use a API oficial sem ser com grupos, que aí é outro tema. Mas no SendFlow foi isso. Então a gente foi construindo, fazendo a jornada dele sempre pensando em vamos manter caixa, vamos controlar os nossos custos, do meu e do sócio, e vamos preferir fazer distribuições maiores, e mesmo assim gerando caixa. E foi assim que a gente chegou até hoje. E aí estamos nesse momento de, tá, o que a gente faz agora com o negócio? Será que vale a pena passar? Será que eu seguro ele mais um pouco ou não? Mas foi o negócio que permitiu que a gente chegasse a uma base de 5 mil clientes ativos. E hoje com é 5 mil clientes ativos. Quantas pessoas vocês têm? Na equipe do SendFlow, em específico, eu tenho 10 pessoas. Pouco pra caramba. É muito pouco, do SendFlow. Do Unichat é muito maior, mas do SendFlow é pouca gente. A gente tem 10 pessoas ao total, 3 são desenvolvedores e os outros 7 são basicamente suporte. Sim. E hoje faturando quanto? Vai fazer 18 milhões esse ano. Então a gente vai fazer 18 milhões em 10 pessoas. Em 10 pessoas. Caramba, parabéns, hein, cara. O SendFlow é muito legal por isso. E com uma margem de 43%. Líquida. E pagando todos os impostos do jeito correto. Acho que isso é importante delícia. também. Pagando certinho. Fazendo seu papel como exatamente, cidadão. Exatamente. E man, dá um overview agora da ferramenta SendFlow. O que ela faz? Você contou o que você começou fazendo, o que ela tem, qual dor ela resolve para o empresário, o que ela consegue ajudar. Dá um overview para a galera aí, para conhecer a SendFlow. Eu vou evitar falar dos infoprodutores e vou falar dos outros mercados. Então, estou falando basicamente com donos de e-commerce, donos de loja, que vão fazer promoções, e donos de talvez clínica, pode ser uma clínica, pode ser qualquer barbearia, qualquer coisa que vai fazer uma promoção. Para donos de e-commerce e negócio local, o que o SendFlow costuma ser muito útil? Existe uma estratégia que ficou bem conhecida como Live Shop, que
criou-se uma versão, por conta da Virgínia fazer 12 horas de live, e todo mundo achou que tinha que ficar ao vivo 12 horas, e não é isso. E aí, inclusive, um dos projetos na agência que eu tocava era um de live shop com o Rafa Santos, é um especialista nisso, e com ele eu fiz uns resultados usando essas estratégias, que é o que eu vou falar, pra vender, tipo, 70 carros num dia. 70 carros num dia, 70 carros. 370 de um armário, guarda-roupa, da Ferreira Costa, sem a pessoa ver o armário, só vendo a foto. Sem tocar no armário. Então, assim, é um negócio bizarro que você consegue fazer. É quase um lançamento via WhatsApp de um produto. De produto físico. Não só de um, de vários, normalmente de setor. Então, esse caso da Ferreira Costa era o setor de imóveis. Mas dava pra ter o de pisos, dava pra ter todos. De piso, vendeu 300 mil de piso numa live. De piso e porcelanato. Mas, enfim, qual que é a lógica? Já me conta aí que eu tô curioso. O dono do e-commerce, e foi a mesma coisa que eu falei pro cara da Yu. Você deve lembrar do poker lá do tênis da Yu. Sim, eu levei pra ele, porque eu usei o da Minimal de exemplo, que é um puta case. Fizeram pra Minimal? A Minimal faz isso já. Eu fiz uma live. Ele estava na mesa do Pouco Bento. E aí ele falou que ele fazia e aí ele quis também. Exato. Então, a lógica ali é que, ao invés de você só falar mandando pro produto, mandando pro e-commerce, o que você faz é uma super live. Então, seja lá o motivo que for. Primeira live que você vai fazer, primeira super live. Pronto, esse é o motivo, resolvido. Pode ser Dia das Mães, pode ser o que for. Você cria um motivo e faz. O que você vai fazer são anúncios, que são anúncios bem específicos, do tipo, produto tal de tanto por tanto. Você sempre vai trabalhar o desconto para ter mais pessoas. E aí você vai fazer esses anúncios levarem as pessoas para uma página que quando elas clicam, elas entram no grupo de WhatsApp. Dentro desse grupo de WhatsApp, elas vão receber mensagens de preparação. Você já atrai ela pela promoção pré-divulgada. O anúncio já tem preço. Tá bom, então a jarra de R$ 89 por R$ 39. É isso. O cara fala comprar. Ele fala entrar no grupo para receber a oferta, porque ele sabe que na super live vai estar esse preço. Se ele entrar agora no e-commerce, tá no 79. Então ele tem que ter essa lógica. Boa. Porque na hora que entra a live, troca os preços do e-commerce. Boa. Então, o que a gente faz? Coloca todas as pessoas dentro de um grupo, isso é muito comum para e-commerce e negócio local. E dentro deste grupo, você manda essas mensagens de preparação, manda o link para a pessoa já fazer o cadastro no e-commerce, cadastrar o cartão, para ela não ter problema na hora da compra, manda tudo. E na hora do ao vivo, você entra ao vivo e apresenta os produtos que você falou que ia ter. Tem várias outras etapas que eu pulei aqui, mas a lógica é essa. Sim. E aí, no final, você entra ao vivo, mostra os produtos. Hoje, de tanto por tanto, esse aqui, o link tá no grupo. Pum, mandou no grupo. É isso. É uma live rápida. É uma live rápida, de 1 hora, normalmente. A de carro demorou um pouquinho mais, porque era muito carro pra mostrar, mas é rápido. E a de carro era uma coisa ainda diferente, porque o que ele vendia é o consórcio, nem o carro, né? Nossa. Então, ele só tem que vender o consórcio, e é muito mais fácil. Enfim. E foram outros inúmeros casos. A primeira live do Bruno tem uma foto que ele tá, que é de suplementos, lá de Santos. A primeira live dele, no final você olha assim a loja cheia de pedido, porque iam retirar no dia seguinte. Porque um monte de gente comprou de lá. Caramba. Então assim, é bem legal o que dá pra fazer. E esse é um uso do SendFlow, em que ele vai conseguir automatizar os grupos, ele vai colocar as pessoas lá dentro, você pode agendar as mensagens, você pode deixar um QR Code em cima da sua bancada falando, quer receber promoções? Entra aqui. Pronto, tem o grupo pra pessoa entrar e continuar recebendo promoções. Luiz, mas e como que eu aproveito mais? Depois de 3 meses mandando mensagem, você tem o lead scoring que eu falei. Quem são os caras que mais abriram mensagem? Pega os top 100, 200 e pede pro seu vendedor chamar. E fala pra ele, puta, eu vi que você tava lá na live, mas você não comprou nada. Posso te ajudar de algum jeito? Esse tipo de coisa é o que você vai fazer. Como que você mede esse lead scoring? Se o cara abre o grupo? Cada mensagem que ele abre, ele ganha uma pontuação, porque eu sei quando ele viu a mensagem. Então, e aí começam as coisas bizarras entre o WhatsApp e e-mail, por exemplo, que é um canal comum. E-mail, a taxa de abertura muito boa é 20%. No WhatsApp, a gente tem taxa de leitura de 80%. Caralho. De leitura. E a gente tem essas métricas que recebemos. Então, assim, a gente dá essa pontuação baseada em leitura de mensagem, em tocar áudio, em tocar vídeo, em responder enquete. E se você abre o grupo para mandarem perguntas, você também ganha 50 pontos, que é a maior pontuação. E aí você pode, inclusive, nessa de abrir grupos, a gente coloca uma IA para responder. Então, você vai ter a super live. Quer abrir o grupo para as pessoas tirarem dúvida? Prepara essa IA, que a gente configura ali dentro da plataforma, super simples. E aí, quando chega uma dúvida, ela já responde. E aí, super rápido. Antes eu ficava com uma equipe. Eu fazia lançamento da Rola com os 800, ficava uma equipe de talvez de 20 pessoas para ficar respondendo o grupo. Porque cada um ficava com 40 grupos. Era muita coisa. Muita coisa. Agora, uma IA toma conta de tudo. Caraca. Tudo. Então, esses são os exemplos que esses negócios vão usar. E aí, clínica de estética, a barbearia. Normalmente, esses dois, você vai trabalhar promoções pontuais. Então, nesse mês, é o mês da não sei o quê, vem comprar. E no da barbearia, normalmente você consegue levar o cara no momento de impulso. Seja porque você ofereceu pra ele algo que ele tava querendo já e ele só não marcou, beleza, sim. E aí no grupo ele já clica. Ou porque você sabia que você tinha um dia, terça-feira, que a partir das 3 nunca enche, e você colocou um desconto de 30%, e você manda no grupo avisando toda terça-feira.
E aí você resolve o seu problema de ocupação. Então, tem várias Então formas não é nem de só usar. um grupo de WhatsApp, é um grupo de membros. É um grupo de membros que você pode... Por exemplo, seus clientes da barbearia estão num grupo e estão lá. Pode ser. E eles podem sair, assim como tem o grupo do condomínio. Eles podem sair se eles quiserem, eles podem ficar se eles quiserem. E você pode agendar as mensagens para ir mandando. A diferença é que você vai ter as informações deles. Então, outro exemplo. No caso da clínica de estética. Começou o mês e agora é setembro. Eu vou mandar uma mensagem, que é uma enquete, falando no mês de setembro, qual serviço você queria fazer. E aí tem lá, 1, 2, 3. Mandei para 1000 grupos. As respostas dos 1000 grupos vão estar numa única tela. Então eu sei qual que é o que eu vou fazer. Só que mais do que isso, eu sei as respostas de cada um. Então eu tinha 1000 grupos. Eu preciso fazer só uma única oferta? Ou eu posso pegar quem respondeu que é a coisa 1 e mandar uma mensagem no individual para ele falando da coisa 1? Você falou que queria fazer tal coisa, tá aqui. Quem quer fazer Botox, eu mando falando do Botox. O cara que falou que queria, sei lá, lipoaspiração, ele vai receber a mensagem da lipoaspiração. Tudo isso automatizado? Você pode fazer automatizado se você quiser. Ou você pode simplesmente exportar e disparar. As duas formas. Caraca. Então, esses são usos que não são os convencionais do SendFlow, que ele surgiu para infoproduto, mas que foram as formas que eu vi esses mercados mais tradicionais usando. Caraca. E que os resultados são bizarros. Esse das lives, assim, eu acho que é uma coisa que todo negócio tinha que fazer, porque é bizarro, é bizarro. Aqui no Brasil tá muito no começo, na China eles compram um peixe, helicóptero, qualquer coisa em live. E aqui a gente tá no começo ainda, mas vende muito, porque você faz o empilhamento, é a estratégia de lançamento. Você empilha as pessoas, tem gatilho mental da escassez, tem tudo isso, e no final você faz uma oferta muito boa. Eu vou refletir como que eu consigo trazer isso pro meu negócio. Porque, cara, eu sei o quanto isso... Eu já fiz lançamento, eu sei o quanto isso funciona. Total. É a mesma coisa que... Quem tem uma base de e-mails há muito tempo e fazia disparos antigamente, lembra como era. Você disparava, tinha retorno. Tinha. Você disparava e ia ter talvez 10% de clique. Isso é o que você tem hoje no WhatsApp. Então, por que não ter a sua lista no WhatsApp? Qual que é o aplicativo que o cara abre de manhã hoje se ele não tá com o cérebro fritado? É o WhatsApp. Se tá com o cérebro fritado, ele vai abrir o TikTok, alguma outra coisa. Se ele abre o WhatsApp ainda, que é o 80% da população, tá ótimo, que é onde a gente tem que estar. E segundo, mais de 90% dos brasileiros já compraram pelo WhatsApp. Então, pô, ele quer comprar, ele tá lá, ele passa tempo. É mais fácil, ele prefere. Ele tem como mandar Pix lá, então tá tudo lá dentro. Então, é uma plataforma que, se a gente for olhar futuro... O que você consegue ver? As pessoas usarem mais ou menos o WhatsApp? Mais. Por óbvio, eu não consigo ver um concorrente surgindo. Não tem. Os que surgiram já morreram, Telegram e etc. E qual é o custo? Eu sei que não precisa falar de valores, assim, mas assim, o custo da ferramenta ele é baseado em quantidade de grupos? Não, ele é baseado no número de WhatsApp que você conecta. Então, se você tiver só um número operando, você vai pagar o plano único, o Lite que a gente tem. Se você tem 3 números, você tem o plano standard. Quando que eu precisaria de 3 números? Vai depender do número de grupos. Tá. É para segurança. Então, assim, os números, quando a gente fala de uma API não oficial, você pode ser banido. Pode. Basta seguir o que a gente sugere lá que você não vai ser banido, sem problemas. Só que, quando a gente começa a trabalhar com muitos grupos, é importante que você tenha redundâncias. Você não quer ter um único administrador, porque se você perder aquele, perdeu tudo. Ferrou. Então, embora a gente tenha todos os leads que entraram na plataforma e você possa baixar mesmo que perca, mesmo você assim, não consegue mandar mensagem. E é um trabalhinho. Então, o que a gente faz quando são lançamentos maiores? Você vai ter 3 números e os 3 estão operando. E tem lançamento, tem cliente nosso lá, eu não posso falar o nome do cliente porque ele em específico não deixa, mas ele tem tipo 300 números de WhatsApp conectados para lançamento. É um dos maiores lançamentos do Brasil. 300 números de WhatsApp para ficarem criando e disparando as mensagens. Por quê? Ele sabe o custo de não ter. Você já ouviu falar do Thiago Tessman? O Tessman, o último lançamento que ele fez lá umas estratégias que eu levei do Unichat junto com o SendFlow. Eles usam as duas plataformas, eu sou próximo do pessoal lá. E aí, o que a gente mensurou de todas as vendas do lançamento dele, 37% foi da API, foi do WhatsApp, de uma mensagem individual, e 33% foi dos grupos. Então, 70% das vendas foi via WhatsApp. Caraca, bicho. Quando você olha para infoproduto antigamente, 70% era do e-mail no começo. E agora já é do WhatsApp. Bicho. Então é muito que vem por lá. De last click que eu tô falando. Então dá o último link onde o cara clicou. Então, que é o que importa no final das contas, porque você acertou o canal. Porque beleza, ele vai ter visto... o canal não final. Tem a atribuição é o problema de hoje. Ele vai ter visto um monte de coisa, só que em algum momento ele comprou. E eu vou ter que falar que foi essa coisa, mesmo que ele tenha visto outras 500. Sim. Mas quando você olha isso, você fala, 70% das vendas através do WhatsApp. Poxa, e aí quando você olha pro WhatsApp médio do Brasil, você pega uma clínica qualquer e manda uma mensagem no WhatsApp. Qual que é o padrão que a gente espera? Uma resposta demorada. Ninguém tá acostumado com um atendimento bom. Bom no Brasil. No Brasil e mundo. E se você coloca uma IA que faz um atendimento bom ali na entrada,
pô, você já reduz muito o tempo que a sua vendedora fica atendendo. Ela só vai para ela quem realmente tem um perfil. Passar no crivo do curioso, de pergunta besta. Exatamente. Então, assim, tem várias coisas que podem ser melhoradas e que eu vejo que as pessoas não estão fazendo aí nos negócios delas e estão ainda dependendo muito das conexões não oficiais. E aí o que acontece é que a Meta já deixou claro que em algum momento você não vai mais conseguir ficar fazendo tudo que você faz hoje no celular. Ela vai restringindo. Assim como o negócio do Instagram, que podia seguir 5 mil pessoas e foda-se. Agora, você pode... Ainda existe ferramenta que faz isso. Só que você segue 100 e segue 100. Pô, com uma taxa de 3% de conversão, talvez você tenha 30 seguidores no dia. É muito baixo em relação ao que tinha antes. Então, é diferente isso em relação O que você acha que quando a Meta fala que isso vai ser... Ela vai começar a fechar o cerco? Em que sentido? Ela vai começar a gerar mais banimento. Então, hoje, se você disparar pelo seu celular aí mensagem para 200 pessoas, que você não tinha falado antes, talvez tudo bem. Hoje. Antigamente, disparava para 1.000 e tava tudo bem. Se eu disparo para 1.000 hoje, eu vou ser banido. Ah, mas o meu número é quente, ele existe há muito tempo. Não existe mais número quente, é baseado em reporte. Em quantas pessoas clicaram em reportar spam. Então, se muitas pessoas clicaram em reportar spam... Se você mandar para 1.000 pessoas e ninguém clicar... Por isso que muitos... Eu não vou ficar falando isso, mas é o jeito que os golpistas fazem. Muitos dos golpes acontecem sempre os disparos de madrugada. O cara coloca para disparar com 1 segundo de intervalo, dispara para todo mundo, chega em todo mundo de madrugada. Ele não precisa que o número dele não caia. Quando cai o número dele, a mensagem já tá lá. E o cara não reportou spam. Por que ele não precisa que o número não caia? Porque a mensagem chegou. O golpista só quer que a mensagem chegue pra você. Ele não precisa conversar com você. Ele te manda um link falando, o produto, você se inscreveu no lançamento pra comprar o produto do Érico. Ele te oferece o mesmo produto, um golpe, por tipo R$500, e é só uma mensagem que ele te manda com um checkout. Ele só precisa que você clique no checkout, ele não precisa de mais nada além disso. Então eles usam essa estratégia pra não ter esse problema, porque de madrugada tem pouca gente reportando spam. Entendi. Então eles têm uns esquemas pra fazer isso. Eu sei que quando você faz algum disparo, você coloca uns botõezinhos padrão assim, bloquear contato. Você coloca um bloquear contato que no final não é bloquear nada. Exato. É só pro cara, ao invés de fato reportar, ele falar, para de mandar mensagem. E pra Meta entender que eu mandei uma mensagem e retornou, que é o mais importante no WhatsApp, porque o WhatsApp é pra conversa. E quando ele clica em bloquear contato, ele tá clicando no botão. Porque, em teoria, a Meta não pode ler. As mensagens são criptografadas de ponta a ponta. Então, se ela estiver lendo, ela tá infringindo as próprias regras. Então, o que ela sabe foi uma mensagem, voltou uma mensagem. O cara clicou num botão que gerou um texto. Que nem sabe que clicou no botão, ele só sabe que chegou uma mensagem de volta. Porque quando ele clica no botão, vem a mensagem. É isso. Então, é essa a lógica. E a gente usa isso, sim, só que eu uso e tiro, cara. O que eu ensino pra galera Exato. Cara, se o cara falou pra não receber, você tem que retirar, porque, inclusive, na API oficial, ele tá sendo banido se ele não fizer isso. E outra, mais do que isso, às vezes o cara não se atentou que o lugar de bloquear o contato era o lugar do WhatsApp, caiu na pressa em clicar no que você colocou, o botãozinho lá, e amanhã depois você manda outro, ele puto, vai talvez pelos caminhos oficiais. Exatamente. Aí você tá fudido. E é isso que traz o problema hoje em dia, e é o que tá trazendo problema para os lançamentos atuais. Os lançamentos maiores estão tendo muito problema com as contas de disparo individual, que são as de API, sendo banidas por isso. Porque o cara fala, não quero mais receber, e continua mandando para ele. Nossa. Isso que eu penso. Vai ser banido. E, cara, vamos só falar rapidinho de API não oficial, API oficial. O que é API? Dá um overview pra turma. API, de forma resumida, é uma coisa que não tem nada a ver com a Meta. Tá. É um protocolo de comunicação. Então, você tem o seu software, eu tenho o meu, e a gente cria cada um uma API. Quando eu tenho a sua API, eu posso usar o meu software para operar o seu software. Por essa API. Então é um formato chave, de comunicação. E aí vai ter uma chave que é a que a gente usa para poder fazer a transferência das informações de forma criptografada. O WhatsApp não oficial, que nós chamamos, é o QR Code. É o que você faz igual no WhatsApp Web. Quando você abre o WhatsApp Web, ele pede para você ler um QR Code, você lê e conecta. Ponto. Só que isso, para a Meta, não existe. Só no WhatsApp Web. Como eu disse, o que nós fazemos é uma engenharia reversa. Então isso é a API não oficial. É o número que está no seu celular. Ele existe em algum aparelho físico. A API oficial surgiu em mais ou menos 2019 e ela já é antiga, só que as regras foram mudando bastante. Agora já está bem mais consolidado. O primeiro uso que eu fiz foi em 2020, pro lançamento do Jerônimo Temel. E era 100 mil leads que a gente disparou, só que na época os 1.000 primeiros disparos eram gratuitos. Então rato, é sempre pensando, né, o jeito brasileiro. Pô, se 1.000 disparos são gratuitos e eu preciso fazer 100 mil... 100 números. Você vai pagar 99? Não, você vai arrumar 100 números. Foi isso que eu fiz. Então, 100 números disparando ali. Só que foi lá que começou. E aí, o que acontece? A API oficial, ela não fica no celular.
Você registra ela, é um número que você vai ter, um número igualzinho de WhatsApp, de celular, 55, 13, 11, o DDD que for o número. Só que, e também pode ser número fixo, é uma outra vantagem. E aí ele fica na nuvem, que é a nuvem da Meta. E quando ele tá lá, você pode conectar este número em uma plataforma, como se fosse pegar esse número e colocar no seu celular. E aí você pode usar essa plataforma, que no meu caso é o Unichat. Uma que muitas pessoas conhecem é o ManyChat. A gente entra como uma alternativa. Você tem tanto o WhatsApp quanto o Instagram. Unichat é? O Unichat é a minha plataforma. O ManyChat é a outra. Então, no Unichat, a gente só trabalha com a API oficial e o Instagram. Então, com a API oficial, esse número eu cadastrei, eu conecto ele, só que para isso, eu tenho que ter verificado a minha empresa com a Meta. Então, eu tenho algumas coisas para que a Meta tenha mais controle, e ela tá deixando muito claro que é isso que ela quer que funcione. Por que que ela quer que funcione a API oficial? Porque hoje, se eu pego meu celular e disparo uma mensagem para uma pessoa qualquer, que nunca teve contato comigo, eu não pago nada. Se eu vou pela API oficial, eu pago, se for marketing, 35 centavos na média, é um valor em dólar, e se for utilidade, 6 centavos. O que é utilidade? Utilidade é esse que é o problema. Os marqueteiros começaram a usar utilidade como marketing, né? O que é utilidade? Porque é abstrato. O exemplo que eu uso é barbeiro. Você marcou um corte de cabelo para quinta-feira. Na hora que você marca, chega uma mensagem no seu WhatsApp falando: seu corte para quinta-feira foi confirmado. Isso é utilidade. Quantas vezes você vai reportar isso? Spam. Difícil. Você não vai reportar, porque você marcou o corte. Chega no dia. Hoje é o dia do corte. Tá? Você não vai reportar spam. Isso é utilidade. Tá? Marketing. O que a Meta diz que é marketing, não é o que eu digo. É se há intenção persuasiva. Não é se é persuasivo, é se há intenção. Então, se a sua mensagem quer vender algo em algum momento, é marketing. Não tem pra onde ir. Só que aí o que você faz? Usando o marketing, esses modelos, deixa eu dar um passo para trás. Então, a API, a gente tem esse número que você conecta e que fica numa plataforma, que você vai usar para fazer o atendimento, para conectar o CRM, para fazer os disparos. E você tem um verificado lá trazendo mais relevância e autoridade. Você pode ter o verificado, tem que solicitar, mas o seu nome já aparece e assim que a pessoa inicia uma conversa com você, tem uma mensagem dizendo, essa é uma conversa protegida pela Meta, blá, blá, blá. Então, ela consegue saber que ela está falando com o número oficial. E aí, com isso, você pode fazer disparos com mais segurança. E é esse que é o grande ponto da API oficial. Ela permite que você faça disparos para 100 mil contatos em questão de minutos. Sem aquelas barreiras todas deixam de existir. Só que surgem novas. Então, você começa podendo mandar para 1.000. Aí você tem que seguir algumas regrinhas, é simples, mas depois você passa para 10 mil, depois você sobe para 100 mil, depois para ilimitado, e aí você pode fazer os seus disparos. Cada disparo na API oficial, se eu não tenho uma conversa com você, eu preciso pedir aprovação para a Meta. Então é assim, eu nunca falei com o Felipe. Então você não sobe só o número e manda lá. Não, eu preciso reportar pegar a minha mensagem, mandar para a Meta como um modelo e falar, é isso que eu quero mandar. E é de marketing. Aí eles vão aprovar. Se eu mandar de utilidade, talvez eles falem, não é de utilidade. Depois que eles aprovarem... costuma ser 3 minutos. Talvez menos que isso. Depois que eu aprovei... É uma IA que aprova? Deles, eu não sei. Tá. Ninguém sabe. Mas eu acho que sim. Pela velocidade, sim. E pelos errinhos que às vezes ela deixa passar, sim. Uma vez que eu tenho esse modelo, aí sim, eu tenho a minha lista, eu pego o meu modelo e disparo para todo mundo que eu quiser. O seu modelo estando aprovado, você pode usar ele sempre? Ou toda hora você quantas vezes eu quiser. E o que é legal... Esse modelo ele vai ter o custo que a gente falou. Se for marketing, 35. Se for utilidade, 6. Só que, e é isso que deve estar na cabeça dos empresários, puta, vai ficar mais caro o meu WhatsApp. Não, porque as mensagens que você recebe não tem custo. Então, se eu tô disparando para você e não falei com você, eu vou pagar. Agora, se você é um cliente que quer comprar da minha loja e manda uma mensagem falando, oi, eu queria conhecer mais a sua loja, tudo que a gente falar nas próximas 24 horas não tem custo. Nas próximas 24 horas? Nas próximas 24 horas. Se for uma mensagem que o lead me mandou direto. Só que se passar de 24 horas e quiser fazer um follow-up nele... Manda modelo de marketing ou de utilidade. Tem que mandar um modelo, tá? Esse é isso que você tem que fazer. Só que tem uma outra coisa. Surgiu recentemente uma coisa que nós temos lá, que também é exclusiva nossa, que é o CTWA, que é um anúncio que manda direto pro WhatsApp na API oficial. Quando você faz este anúncio, a janela dura 72 horas. Então, ele vai mandar e você tem mais 2 dias, além do padrão, para poder fazer os seus follow-ups. E esses follow-ups, você vai fazer como se fosse uma automação. Você não vai fazer disparos avulsos. Você vai criar que se o cara clicar no botão A, ele vai para essa jornada. Se ele clicar no botão V, ele vai para essa jornada. Só que essas próximas mensagens todas não precisam ser modelo. Porque elas estão dentro da janela porque ele clicou. E aí, a gente nunca manda o link direto. É sempre botão de clique para que ele abra a janela.
E aí tem várias estratégias que a gente faz com E o isso botão pra de reduzir. clique, é porque o botão de clique, quando a pessoa clica, ele tá automatizando uma mensagem escrita. Exemplo, a live começou agora. Posso te mandar o link? Sim, não. Se a pessoa clicar no sim, ela vai mandar uma mensagem escrito sim. Só que eu já programei que quando ela clica no sim, eu mando uma mensagem falando, tá aqui o link. Só que se ela clica no não, o que as pessoas costumam fazer? Tudo bem, não vou mais te mandar a mensagem. O que eu faço? Tudo bem, caso você mude de ideia, tá aqui o link. E 20% das pessoas clicam. Caraca, bicho. Então, você consegue recuperar uma galera só de fazer uma pequena mudança ali no que você já E faria. em ambos os casos a pessoa te respondeu. Exatamente. Te E abriu eu tenho a janela. janela. Exatamente. Então, é isso que é o mais importante. Só que aí o que eu quero concluir da API, portanto, é que é um negócio um pouco mais novo, é um pouco mais diferente, as pessoas vão ter um pouco mais de resistência para usar. Tá tudo certo. Só que a Meta já deixou muito claro que é o caminho. Então, assim, não vai ter outro. Ou Ela você, vai barrar em algum momento. ou você se adapta agora e começa a usar, ou você vai esperar, dar tudo errado, e aí você vai começar a usar quando não dá mais tempo de corrigir, e seu concorrente já colocou no lugar. E aí ele já tem uma régua lá que toda vez que chega o mês do aniversário, já manda uma mensagem de aniversário, já criou todo um negócio que você E não vai essas conseguir. regras todas precisam de um sistema além da Meta para organizar. Que é o que o Unichat Que é o faz, que o por Unichat exemplo. faz. Então a gente consegue fazer todas essas regras, porque o que a Meta faz é só fornecer a API E o para que acesso eu pra use esses esse envios. número. Quando eu tenho uma empresa que recebo WhatsApp direto, o cara entrou no meu site e falou, entrar no WhatsApp, falar com o WhatsApp. Opa, tudo bem, eu quero tal produto. Ah, obrigado, tá aqui ó, o orçamento. Tá bom, vou ver e te aviso. Demorei mais 24, não paguei nada, tô com a API oficial. Demorei mais de 24 horas, não respondi ele, nem ele. E eu falo, pô, deixa eu fazer um follow-up nesse cara. Ô Luiz, tudo bem? E aí, vai querer, não vai? Pô, pelo fato de ter passado as 24 horas, eu pago pra falar com você. Paga. Tá. E aí você vai ter talvez um modelo que você já deixa aprovado, que é um modelo que tem o nome da pessoa, vírgula. Pensou na proposta que eu te mandei? Que serve pra todo mundo. Porque se eu mandar, vai vir o nome da pessoa, pensou na proposta que eu te mandei. Porque aí eu já deixo Modelo programado aprovado. talvez para 18 horas. Exato. Que caso ela me responda de 18, ela reabre a janela. Ela Exato. reinicia a janela. Exato, e aí conta 24 horas. Então se ela me mandar, ou se eu mandei a proposta, aí eu fiquei 24 horas sem conversar. Aí dia seguinte, ela me fala, opa, vamos graça. falar? Voltou a janela de 24 Janela horas. de novo sem custo. Caralho. Então, isso eu acho que é uma coisa que as pessoas ainda não calcularam, mas que quando você... todos os Essa cadência de lançamentos- contato e influência é importantíssima, cara. Que é o que você faz. Exato. E além disso, a gente fala só da API oficial, né? Mas lá no Unichat, você consegue fazer essa cadência do tipo, disparei pela API oficial. O lead não respondeu pela API, aguarda 12 horas, manda um SMS pra ele. Falando, eu mandei uma mensagem no WhatsApp, você pode olhar? Caralho, tem isso também? Então você consegue criar o fluxo, a gente tem SMS e ligação junto, além do WhatsApp e do Instagram. No Unichat. Isso. Então você consegue fazer a jornada toda e tem o seu atendente respondendo, além da IA. O SMS custa dinheiro? Custa também, mas é um valor super baixo. Então, tipo, 9 centavos um disparo de SMS Caramba. e de E ligação. converte SMS? Converte pra esse uso. Pra clique, não. Mas pra esse uso de... Me lembra lá. Dá uma olhada. Porque o SMS normalmente tá plugado Aparece lá, né? então, a notificação do WhatsApp muita gente desativa, do SMS não tanto. Então aparece lá pro cara e a gente pode usar isso pra ir construindo as réguas. Outra coisa, dá pra pegar o seu telefone e ligar pra pessoa. E tentar falar com ela. Então você consegue fazer outras ativações. E tem uma terceira coisa que eu vou falar da API, que é... eu tô chamando de API semi-oficial. O que é? Você já tem lá seu negócio, que tem vários WhatsApps que as vendedoras usam. É muito ruim perder o histórico daqueles celulares. E quando você migra ele pra API oficial por completo, você perde tudo. Caralho. Então, o que a Meta criou? Eu tô chamando de API semi-oficial. Ela permite que esse celular fique com o número ali, então a vendedora fica com ele no celular ainda, E o histórico tá ali? tá ali, e ela pode conectar na BM. E aparece lá no Unichat como se fosse um número de API oficial. Então ele vai estar lá no Unichat Como e oficial. vai estar aqui. E aí as pessoas, eu posso ter múltiplos atendentes, eu posso colocar mais, eu posso fazer tudo que eu A faria. própria API oficial do WhatsApp já permite isso? Que um número abra vários atendentes e tudo mais? Não. Não, o que permite é uma plataforma Uma que faça plataforma isso. que faça isso. Tá. Então, o que Que é o Unichat. Que é o Unichat. Então, nesse caso aqui, eu perdi a linha. Calma, que eu tava falando. Que o cara... Putz, também perdi. Enfim, mas era alguma coisa dele montar o fluxo, eu esqueci. Bom. Caralho. Enfim. API semi-oficial. É verdade. API Então, nessa API semi-oficial, ele vai estar com o número no celular, vai continuar existindo. Não pode mais conectar no WhatsApp Web, só no celular. Perfeito. E na plataforma, o que permite que outras pessoas usem. Se o disparo for feito pela plataforma, paga a API oficial. Se for pelo celular, não paga.
Caralho, mas isso você que fez essa... Não, a Meta lançou essa novidade Caralho. e tá assim por enquanto, não tem custo. Não sabemos se vai mudar porque a Meta muda, mas ela avisa bastante tempo antes. Então, o que nós fizemos? Os nossos vendedores, que antes usavam um número não oficial, a gente leu nesse formato, eles ficam na plataforma. Como é um CRM, eu consigo agendar atividades. Então eu agendo um follow-up, que não é um follow-up automático de disparo de API oficial, mas sim um follow-up que eu vou lá, que ela anota, que ela pega o celular dela e manda mensagem. Oi, fulano. E aí não tem custo. Putz. De novo, tem jeitos de contornar. É só você olhar e falar assim, eu quero isso aqui, porque se eu usar a API oficial, eu não vou perder nada. Meus dados estão aqui. Eu tenho como mandar um formulário pro cara nativo dentro do WhatsApp, que é uma novidade, tipo uma experiência instantânea dentro do próprio WhatsApp, que ele responde as informações, que você pode usar antes de mandar o orçamento pro cara. Eu consigo deixar minha IA... Você tem 2 vendedores e eles reclamam que tá chegando muita gente desqualificada. Ao invés de ter 2, talvez você colocaria uma IA SDR que vai só filtrar quem é desqualificado e só chega nos vendedores e quem essa é bom. IA SDR, o Unichat tem isso embarcado? Tem, você consegue montar ali dentro mesmo, se você quiser usar a nossa simples, que é, digo simples, mas assim, já serve para 90% dos casos. É que tem clientes que querem fazer uma IA muito parruda. Dá para fazer usando, e aí o que eu vou falar, quem quer fazer IA parruda vai entender. O N8N, o Make, pode usar onde quiser, porque e pluga lá. E pluga lá, porque a gente tem webhook para ir e para voltar. Então, chegou mensagem, manda para IA processa, devolve, a gente Mas você já envia. tem uma IAzinha que já entende o que é o papel do SDR e só precisa talvez embarcar o conhecimento nativo do site. Exato. E você pode subir arquivos, é mais ou menos como o próprio GPT na hora de construir mesmo. Você sobe lá e ela já tá pronta. Exato. E ela tem as direções. Então ela sabe quando ela tem que chamar um humano, ela sabe quando adicionar lembrete. Então se o cliente falar, me chama tal dia, ela coloca um lembrete na agenda. Caraca, que legal. Então ela consegue fazer bastante coisa ali. E inclusive, quando, por exemplo, chega no pós-venda, pode ser a IA que assume. Falando, já chegou seu produto? Não chegou? Tal. Verificação de rastreio. A gente tá montando uma agora para um cliente. Que eles enviam apostilas e o problema de todo mundo que envia no correio chega muita mensagem de como que tá o status, onde que tá, tal. E aí a gente montou para ela, para esse cliente, com a Thalita, um chatbot que uma das opções é verificar o pedido. Só que eu já tenho o dado do pedido da pessoa armazenado, então ela não tem que me passar nada se ela já falou comigo, se eu já tenho no CRM. Ela só fala qual o status do meu pedido, eu tenho já o dado, mando pro API do correio, o correio me fala e eu respondo para ela. Caralho. Então, esse tipo de coisa, você traz uma velocidade muito boa, aumenta a sua margem, porque você está diminuindo o custo operacional, obviamente. Total, suporte reduzido pra caralho. Muito. E aí você vai ficar talvez com... Ah, mas e o restante da equipe? Talvez o que era todo mundo suporte vir vendedor, porque talvez o suporte possa fazer outra coisa. De repente você vai começar a fazer outbound que você não fazia. De repente... E é isso que vai começar a acontecer. De repente, falando real, demite. Reduz custos fixos. Ou reduz custos fixos. Se a pessoa não entender outro lugar que ela vai trabalhar, enfim. Exato. Porque naturalmente... N opções. Exato. Naturalmente surgem muitas opções quando você coloca uma nova ferramenta ali. Vai ter que ter alguém que fica responsável por olhar, por pensar e tal. Mas você tem tudo isso. Então, a API oficial, eu olho para ela dessa forma. Em todas as palestras que eu tô fazendo esse ano, não tem como não usar. Se você não tá usando ainda, começa, nem que seja nesse formato da semi-oficial que eu falei, porque aí você já tá usando, você já sabe o que é, e você já tá protegido pela Meta. Isso é o mais importante, porque quem tá usando só a API não oficial, eu mesmo, já sem fazer nada de errado, no meu celular um dia acordei com o WhatsApp banido, porque foi errado. Tipo, nunca disparei, nunca fiz nada, nunca usei ferramenta. Foi banido à toa, porque a Meta fez. Aí eu tive que pedir pra disparar, desbloquear e tudo mais. Então, sabendo disso e sabendo dos riscos, grande parte das vendas hoje vem pelo WhatsApp. Se você puder ficar 100% online, é melhor. E se criando uma IA, ela trabalha todos os dias sem reclamar. E o Unichat, só pra gente fechar o assunto, cara, ele parece ser uma junção de tudo que falta para resolver esse problema quando você, ao contratar uma API oficial, precise de uma gestora para que você tenha essas coisas funcionando. Então ele é um CRM, não? Sim. Ele é um CRM, então eu consigo cadastrar minhas oportunidades, eu tenho um Kanban. Cadastra as oportunidades, tem produtos, motivo de perda, Kanban com colunas ilimitadas que você pode criar, ganhos perdidos, múltiplos negócios por cliente. IA fazendo SDR. IA fazendo SDR, IA movendo o cartão. Então o lead falou que ele está pronto para comprar, a IA pode mover ele já para lá. Automaticamente. E aí o que a gente está colocando agora, isso é o mais legal, que para você com certeza vai ser do caralho da mesma forma que foi para mim. Qual que é a grande dificuldade do head comercial por empresa que vende no WhatsApp? Ler os históricos. A gente faz lá hoje, só no SendFlow, mais ou menos 3 mil atendimentos por mês. Não daria pra head, que é a mantra, ela não daria pra ler todas as conversas. Sim. Ponto. Só que a IA consegue. E eu também consigo dar pra ela meu playbook, não consigo, de vendas? Então, por que não ela me gerar o relatório final de cada vendedor? E é isso que a gente tá fazendo pra gente já. Então, no final do mês, eu tenho um relatório personalizado do Antônio,
o que ele tá fazendo de acordo com o playbook, qual que é o maior vício dele, o que ele tá fazendo de errado, como que ele tem que ser corrigido. Ele lê todas as mensagens. E a IA lê tudo, e a Mantra leva esse relatório para levar o feedback, que é a minha head, para ele. Então, a função do head comercial começa a ficar muito mais de, entendi por que ele tá fazendo isso, Total. como que eu treino. Dados totais. E pronto. E a IA te traz muito mais informação. Porque eu sempre tive essa dificuldade. Eu falava, cara, tá vendendo no WhatsApp, mas o que ele fez para vender? Aí ia lá, puxava a conversa e tal. Mas, porra, uma IA consegue fazer isso, principalmente se eu der o playbook. Então, isso que a gente tá implementando agora é uma das coisas que eu tô apostando muito, porque não tem nenhuma outra coisa que faça isso, e que, querendo ou não, é um uso que eu enxergo de IA muito mais do que o uso tradicional. Não é uma IA para gerar texto, não é uma IA para... Não é para isso que serve IA. E ela vai fazer uma coisa que talvez a gente não conseguisse. Exato. Dá para ler 3 mil? Não dá. Então ela vai fazer isso pra gente, vai dar o relatório, vai falar, esse vendedor melhorou em relação ao mês passado, tudo isso, que é o que a gente tá usando lá. E assim, os relatórios, eu tô 95% satisfeitos. Assim, dá para melhorar, vai ficar melhor. Só que do jeito que tá, já daria pra lançar e muda por completo o trabalho. Puta, e como funcionam os planos, cara? A gente tem um único plano, que ele vem... Semestral, que custa 3 mil. Tem que usar. É a mesma estratégia, e o nome do plano é único. Que legal. Então, assim, nesse plano, o que você tem? Você vai ter um WhatsApp, API, um Instagram, então aquelas automações de Instagram você pode fazer. Você consegue ter mais de um número de WhatsApp? Pode, só vai ter que contratar como extra. Tá bom. Não tem problema, mas o que vem no plano padrão é isso. Mas eu consigo migrar uma conversa de número? Como assim? Imagina, tá? Imagina que, porra, um número é de uma vendedora, outro número é de outra vendedora. Porque elas também têm celular e que usam isso na rua e que precisam usar ele para ligar para as pessoas. Então, um número coletivo acaba sendo ruim. Só que essa conta que a vendedora A começou a atender, eu quero migrar para a vendedora B. Tá. Eu consigo migrar essa conversa, já que eu tenho histórico no Unichat, entre celulares, entre números de celulares? Entre números, você vai ter que pedir para ela clicar num botão e mandar outra mensagem. Porque vira outro número. Entre atendente, se você tivesse um número único. E isso que é legal. Sim. Quando você começa a usar a API oficial, talvez você não precise de múltiplos. Talvez um único resolva. Porque dá pra você ter uma central que distribui. A gente tem isso lá. Então, chegou os leads. Vai distribuindo, tipo, round robin. Vai mandando esse pra esse, pra esse, pra esse. Então, tem tudo isso que você já consegue organizar. Perfeito, ali também. Legal. Então, fica uma coisa bem completa pra você ter. E é 3 conto semestre. 3 conto semestre, um WhatsApp, um Instagram, 100 mil contatos, que isso é um diferencial que a gente tem. Se você for comparar com os outros, por exemplo, o ManyChat é 4.300 por mês pra ter 100 mil contatos. E o nosso é 3 mil semestre pra ter 100 mil contatos. 100 mil conto, caralho. É muito contato. É muito contato. E 3 atendentes. Então, se você precisar de mais coisas, você vai contratar talvez mais atendentes, talvez mais WhatsApps, mas esse é o plano básico. E você pluga o Instagram também, o inbox do Instagram lá. Sim. Caramba. E também tem o CRM, também tem IA, tem tudo pro Instagram igualzinho. Caramba, que legal. Então você consegue deixar uma IA respondendo lá caso você queira. Você pode fazer as automações que faz para entregar bônus, essas coisas. E isso é... Talvez você já tenha me respondido, na verdade você me respondeu, só que eu não lembro. É pra API oficial só. Se não tem API oficial, não vai. Não vai. Porque a API oficial... Essa aqui é a da Meta, que é o que o Unichat faz. A API não oficial vai ser no SendFlow. E por que eu nunca deixei uma API não oficial eu colocar um multi-atendimento, né? De poder fazer múltiplas pessoas atenderem e tudo mais. Na API não oficial, você tem, talvez... A nossa é muito boa, a API, então ela deve ter 99%. Mas nas que existem no mercado, vai ter uns 95% de entrega. O que isso quer dizer? Que 5% das mensagens enviadas pelos leads você não vai receber. E eu não consigo dizer se essa mensagem vai ser o bom dia ou se vai ser o me manda o link. E aí... Eu não quero entrar nessa, porque 5% de uma V4... Isso pelo fato de não ser API oficial, Exato. Automaticamente tem essa quebra. Acontece, porque não é oficial, tipo, tem perda. Na oficial, não. Na oficial, tudo passa por aquela API. Então, é uma coisa... A Meta tem uma documentação falando, use desse jeito a API oficial. A não oficial não existe, a gente que criou. A gente fez do nosso jeito. Gambiarra. É gambiarra, mas funciona há 4 anos. Então, sim, claro. É uma gambiarra bem feita. Não, e é uma gambiarra que também não é errada. Não, e que todas as se você for olhar, a Blip começou com plataforma assim, então várias empresas começaram com plataformas que não tinham isso e foram migrando ao longo do tempo. O que a gente fez foi, ao invés de migrar o SendFlow, criar uma outra plataforma para ter tudo separado, que era a intenção, e fazer justamente o que você falou, que eu tinha essa dor de eu tenho um CRM que eu uso, eu tenho isso aqui que eu uso, eu tenho isso aqui que eu uso, tenho isso aqui que eu uso, mas por que ninguém juntou tudo de um jeito bom até agora? Pra resolver. Cara. E aí foi o que a gente fez. Bicho, puta... Agora eu já sei como funciona o WhatsApp. E é verdade, pô, porque eu tinha muita dúvida, cara. Como funciona esse negócio de API oficial, disparo de mensagem. Eu sabia que tinha que cobrar. Porque não é claro. Simples, não é claro, cara. Não é uma Cada coisa... hora fala uma coisa, aí tem gente que tá desconversando, falando coisa que tá criando fumaça na Essa mudança de cobrança para pôr disparo foi para tentar deixar mais simples.
Porque antes eu disparo para você agora, e se eu disparar de novo dentro de 24 horas, não tem custo, mesmo modelo. Mandei uma mensagem de marketing. Até amanhã, no mesmo horário, eu podia mandar outra de marketing sem custo. Só que isso da janela confundia as pessoas. E aí agora esse do preço único é melhor pra Meta, obviamente, porque ela ganha mais. Você paga uma vez só e você tem direito à janela. Mas você tem um disparo só. Você quer disparar de novo? Paga outro. Então é por disparo. Tá, só que se a pessoa responde, você não Resolve. paga nada. Então, aí já era. Então o foco também cabe a você fazer uma boa copy. Marketing conversacional. Pra conseguir. Sempre. Você não vai pegar um Que no e-mail final, e adaptar. No final, por mais que seja bom para a Meta, é bom também para o usuário. Tem que ser bom para o usuário. Ele tem que parecer uma conversa. Ele tá no WhatsApp. Se ele começar a ler um monte de textão senão assim, vira bagunça. Até porque, você já recebeu um textão do nada enquanto você tá lendo? O que acontece? Ele desce. Você não vê o começo. Exato. Então não vai funcionar. Então tem que pensar na lógica. Se apareceu leia mais, já era, né? Já era. Então você tem que fazer como se fosse uma conversa mesmo. Que é uma grande dificuldade, porque os copywriters que existem, enquanto a gente formava ainda, a gente já ensinava essa parte, mas o mercado ensina muito como fazer e-mail, como fazer página, como fazer isso. E aí eles adaptam o e-mail pro WhatsApp. Não é assim que funciona. No WhatsApp você fala de um jeito, no e-mail você fala de outro. Então, se eu quiser spamar mesmo, tipo, quero fazer spam, mas pela API oficial. Aí vai ser banido. Pagar. Não, aí vai ser banido. Aí é banido. Porque assim, o reportar spam... Mas aí mesmo na API oficial os caras conseguem reportar spam? Sim. Lembra o exemplo da utilidade que eu falei do barbeiro? Sim. O que o pessoal tava fazendo? Mas se for de marketing? De marketing também. Porque pode ter muito reportar spam. Porque a Meta, às vezes ela nem entrega, porque ela tem umas regras que ela vai criando. Eu vou tentar explicar, mas é assim. Quando você abre seu WhatsApp, talvez você tenha 10 conversas, depende do tamanho da tela. Mas você tem as 10 primeiras conversas. Se você começa a receber muita mensagem de API oficial, que é comercial, portanto, você começa a ter pouca mensagem de amigo seu. E ela não quer pouco amigo. Então, se tem muita mensagem de API oficial aqui, você não recebe outra até que chegue outras de amigo, pra rotacionar. Caramba! E aí aparece lá que essa mensagem não pode ser entregue. Então ela tá tentando, ela ainda não sabe exatamente como ela vai fazer, porque existe o brasileiro, aí aí desse jeito vai funcionar, aí puta, não funciona, tem que mudar. Então a gente tá mudando. Nós somos mestres no WhatsApp, cara, porque o WhatsApp domina aqui, né? Domina aqui. Nos Estados Unidos já passou de 200 milhões de usuários, então é bem considerável. E no mundo todo tem muita gente. Então, assim, lá eles estão começando a usar bastante também agora. Mas, assim, a gente domina, a gente vai ter que pagar, não tem jeito. Só que é isso do reportar spam. Se reportar spam, mesmo no marketing, vai ser banido. E se você for trabalhar com nichos sensíveis, nicho de finanças, nicho de encapsulados, nicho de emagrecimento, que caem normalmente num nicho meio black, até quando você roda tráfego, tem mais chances de você ser banido também, porque a Meta não quer isso. Então, por exemplo, a gente não fecha com cliente que é bet, que é desse tipo de nicho, a gente não pode aceitar, porque ele vai penalizar a minha conta. Eu sou o parceiro da Meta responsável. E eles têm dinheiro infinito. Infinito. Então, se fosse para spamar, ele ia jogar no mundo inteiro. Exato. Só que como parceiro oficial da Meta, eu tenho ali que garantir a qualidade do que eu tô entregando para ela, porque senão eu perco o meu direito de prestar o serviço. Então, eu travo essas pessoas, por isso que a gente faz uma... Não dá pro cara comprar direto o Unichat. Comprar ele tem que e sair usando. Não dá. Ele tem que passar pelo processo, porque a gente garante que ele já tem a BM verificada, que ele já tem tudo que precisa para poder usar. E se ele não tem, a gente ajuda. Né? Porra. Lisão, puta podcast, cara. Curtiu? Mas não acabou. Vou pedir licença para agradecer os patrocinadores. Eu tenho uma pergunta final para te fazer. Manda bala. Beleza? Fechou. Galera, porra, olha esse episódio, bicho. Se você não sabia como funcionava o WhatsApp, como eu não sabia, era muito cabaço nisso aí, você já tem uma aula agora e, com certeza, lição de casa para fazer. E uma delas, porra, Sendflow e Unichat. Fiquem à vontade aí para entrar no site dos caras. Aqui embaixo também tem o @ do Luiz. A gente vai colocar o link dos dois sites. Clica lá, dá uma verificada. Eu mesmo vou colocar isso como lição de casa lá na empresa. E, porra, tudo isso, gente, graças aos patrocinadores. São as pessoas os empresários e as empresas que estão patrocinando esse podcast e oferecendo esse conteúdo aqui de forma gratuita para a internet. Quero começar agradecendo a SMB Store, meu parceiro Alonso, que desde 2018 tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, vendas e financeiro, tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. Quero também agradecer a agência Replan do meu parceiro Rodrigo Álvares, que oferece a solução completa de marketing digital para negócios, cuidando das empresas com olhos de dono. Desde a criação de sites, gestão de anúncios, planejamento estratégico, social media e SEO. Quero também agradecer a Pollux, do meu parceiro Ricardo Ferrazini e Rafael Porta, que traz para você oportunidade de desembolsar menos com impostos através de planejamento tributário. É como você reduzir a carga tributária da sua empresa do jeito certo, dentro da lei,
mas fazendo planejamento tributário, que é o que um bom empresário faz. Eles são especialistas de gestão de tributos e de crise. CMC Displays, do meu parceiro Adalto de Carvalho. Você está precisando vender mais? Então o seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs, ponto de venda, né? Balcões, bandejas, displays e muito mais. Inspira Capital, do meu parceiro Fabiano Brito. Operação e gestão financeira por assinatura, o braço direito do empreendedor. BPO financeiro não é mais futuro, é presente e já é quase que uma obrigação para as PMS. Fique atento nisso aí. CrossHost, quer dar voz ao seu negócio e alcançar mais pessoas? A CrossHost é especialista em produção audiovisual e soluções de internet, criando podcasts como esse, eventos e transmissões ao vivo com qualidade excepcional. Max Service, contabilidade que tem como missão a parte consultiva ao empreendedor, estando sempre próximo da gestão da empresa. Com o ecossistema completo, eles oferecem atendimento desde o Simples Nacional até o lucro real, inclusive eles têm o lucro real como especialidade. E de Cícero Borghese Advogados. Você está com dificuldade para pagar os seus impostos, ou por acaso você tomou alguma atuação tributária que está colocando em risco a sobrevivência da sua empresa, chama a turma da Cícero Borghese. Eles são um escritório jurídico especializado em direito tributário e empresarial. Galera, todos esses empreendedores, esses empresários, essas empresas que estão patrocinando o nosso podcast, são empresas que resolvem dores dos empreendedores. Então você que é empreendedor pode ter certeza que uma das dificuldades que você está enfrentando, alguma dessas empresas e empreendedores à frente resolvem e te ajudam. São empresas sérias, empreendedores idôneos, pode ir de olho fechado, pode ter certeza que são empresas muito boas, inclusive parte delas são também nossas fornecedoras lá nos nossos negócios. Então, é só contratar, fechar o olho, fazer um bom negócio com eles e depois você volta aqui para me agradecer. Muito obrigado a todos vocês por acreditarem no nosso projeto e bora, vamos continuar nosso papo aqui. Luiz, pergunta final para te fazer, bicho. Manda. Imagina que você tá indo embora agora. Vai para casa agora? Vou pro aeroporto. Então você tá indo embora pro aeroporto e no caminho o carro sofre um acidente e você morre. Sua esposa tá com você, não vai, só ela, tá? Só você, só tá? eu que vou, tá? Mas bate no mente, não. São 100 e poucos episódios já, nunca ninguém nem bateu o carro, muito mais morreu. Então é só não quero entrar contexto. pra estatística. É só um contexto. Mas basicamente é o seguinte, para trazer peso pra pergunta, bicho. 32 anos de idade, porra. Baita história de legado, sucesso, muita coisa acontecendo, ajudando o mercado. Mas com 32 anos, num piscar de olhos, percebe que a vida acabou, missão cumprida, você não entende porque é tão novo, mas é a vida. Se essa fosse tua última aparição, que mensagem você deixaria? Assim, o que você gostaria de deixar aí como conselho? É profunda mesmo. Profundo. Pensando rápido para responder... São as melhores respostas. Eu acho que adapte-se. Principalmente no momento de agora, assim, desde sempre, como eu contei na história, eu sempre fui curioso e isso me permitiu adaptar muito fácil. E adaptável, inclusive. Exato. Se você parar, a sua trajetória é toda adaptável. Eu comecei como o especialista, depois tive que virar gestor, depois eu tive que virar especialista de novo, agora faz produto. Então, e isso eu não consigo ver como voltando pra trás. Então, a mesma pergunta que eu fiz. Se eu olhar daqui pra frente, as pessoas vão ser mais especialistas ou generalistas? Generalistas, como a gente já sabe, vão haver os especialistas, que vão ser pra coisas específicas, mas eu acho que essa adaptação é o principal. E isso vem muito de uma, talvez, insatisfação. Porque eu, pelo menos, nunca estive satisfeito. Então, beleza, minha empresa tá legal. Só que pra mim, isso é um tema de terapia, né? Pra mim não tô fazendo mais que minha obrigação, que é meu trabalho. Concordo com isso. E isso é péssimo pro empreendedor, quando a gente olha do ponto de vista... É uma autocobrança chata pra cacete, tô ligado. E é um nível que você nunca entrega. Porque não dá pra entregar. Porque a gente é extremamente exigente com o nosso mesmo. Então, e costumamos ser mais carrascos conosco mesmo do que com os demais. Verdade. Então, eu acho que esse de adapte-se é o mais importante, porque... Foi assim a vida toda. As pessoas... Quem é mais antigo, que é quem precisa mais ouvir isso? Quando você estava lá fazendo seu curso de datilografia, você achou que era uma profissão que ia durar para sempre. Hoje todo mundo tem que saber digitar, senão nem trabalha. Então, dali para frente, o mundo começou a mudar. A internet, cripto, Bitcoin. Se você não entender essas coisas... pode ser nem que não vire, não tô dizendo que é o que vai acontecer, mas se você não entender essas coisas, estar disposto a se adaptar, estiver disposto a se adaptar, você vai ficar passado para trás. E você perde o cheiro da tendência, independente se a cripto vai dar certo ou não, ela já tá apontando uma tendência do blockchain, por exemplo. Exatamente. Enquanto você não percebe, às vezes aquele produto variável daquela situação não vai para frente, mas aquilo muda. Vira outra mercado. Pegar um exemplo do micro-ondas lá na guerra. Exato. Foi pra guerra, mas pra gente que serviu pra cacete. Exato, é isso aí. Então, e eu acho que é isso que tem que ser levado. Eu vejo muito na minha empresa, pelo menos eu incentivo muito isso na galera. Os cargos, eles são muito pouco definidos. Então é assim, o que você faz? Coringa. Resolve. Eu sou gerente. O que isso significa? Que você resolve mais. E o dos outros. Então, o meu é maior. Então é isso que eu levo. Eu acho que se eu tivesse que pensar, eu acho que é essa, do adapte-se.
porque se você não se adaptar, se você não continuar buscando isso, a certeza é que você vai ficar pra trás, vai criar depressão, vai fazer um monte de coisa, porque você vai achar que você é o incompreendido do mundo. E na verdade é você que não quis se adaptar ao que o mundo tá fazendo. Concordo 100%. E pra regra atual de como o mundo tá funcionando, é necessidade, cara. Não tem jeito. A gente não sabe o que vai ser daqui 2 anos. Não sei, menos até. Exato. A gente Antigamente, não sabia que a GPT aí nasceu. Antigamente, 2 anos não era nada. Nada. Hoje, é sem brincadeira, 6 meses. Mas assim, eu falo 2 anos porque 2 anos é incompreensível. Total. Entender o que vai acontecer. Não, e eu falo uma coisa, que é um tema até um pouco polêmico e tal, mas o Elon Musk diz, né, e até o próprio Paulo Musi, eu vi ele falando esse final de semana, ele trouxe de que a nossa geração vai ser a que vai ter os primeiros centenários saudáveis. Porque os centenários antigos, eles chegavam ali meio... Legal, beleza. Eu já sou um pouco mais extremista. Eu acho que a nossa geração, assim, não morre. E aí, de novo, é só um tema meu expandindo. Delícia. Por que não morre? Porra, a gente vê... Estão começando a curar vários tipos de câncer. Acho que uns 3 dias atrás eu vi um grupo de brasileiros que fez uma tetraplégica andar de volta. Eu vi, cara. O Elon Musk colocou lá o Neuralink e o cara tá jogando Age of Empires no computador. Você olha tudo isso e... Fala, cara, e a velocidade que isso tá indo é surreal. Exato. Não é mais um negócio que acontecia a cada 15 anos. A gente tem CRISPR, você consegue fazer modificação genética de DNA. É ilegal no mundo todo. A Rússia, a China, não são... Eles não jogam dentro das 4 linhas. Não são conhecidos por isso, né? Então, acho que assim, eles já fizeram gain of function lá, de olho, de desenvolver novas coisas nas pessoas. Então, quando eu olho pra isso, eu falo... A adaptação vai ser cada vez mais necessária, porque se a gente vai viver mais tempo, você vai viver muito mais coisas, você vai ver novas coisas que talvez você nem estava preparado, sei lá, Sim. ET, se vai vir pra Terra ou não. Total. Mas você tem que estar preparado pra isso. Você viu a conversa do Xi Jinping com o Putin? Do quê? Aquela que vazou deles. Eles falando do lado do outro? Vi. Não Não tem sentido, mas assim, é esse que é o negócio. Eu acho que a gente tem que estar preparado meio que pra tudo, e essa história do viver pra sempre é só porque eu falo uma coisa que as pessoas ficam meio assim e tal, e eu falo, cara, não, você... Mas legal, provocação boa. E o mais importante é a musculação. Se você tiver músculo na perna a partir dos 70 anos, a chance de você morrer mais cedo é muito menor. É muito menor. E é a perna mesmo. É a perna. Mas que é o que os caras não gostam de malhar. Mas sabe o que é a perna? Eu falo isso pra todo mundo, ó. Homens, pensem nisso. Quando você tiver 70 anos, você quer de novo ter que gritar, mãe, vem me limpar? Eu não quero. Eu não quero. Eu quero poder andar, levantar. E é o que a galera negligencia. O cara só faz peito. Vai jogar bola. Vai crescer a perna. Não, gente, pô, obrigado, cara. Mais uma vez, baita episódio, cara. Prazerzaço mesmo ter esse papo contigo. E, de novo, fico à disposição como além do CNPJ, com o Felipe, que precisar de mim, cara. Tamo junto. Digo mesmo. Sucesso. Valeu. E você que ficou aqui até agora, porra, muito obrigado por ficar até o final. Aqui embaixo tem vários botões, clique em todos pra engajar. Se você quiser, tem um link aqui pra você compartilhar esse episódio com várias pessoas. Compartilha com seus amigos. Se você acha que faz sentido pra um amigo, pra um sócio, manda pra ele. Tamo junto, sucesso, até a próxima. Valeu, meu brother. Sucesso. Boa.